Olá pessoal, muito boa noite, bem-vindo à nossa live Jornada do Evangelho Vivo. Mais uma noite aqui com vocês, na presença de Jesus, né? Trazendo essa semana aí com o tema das mulheres virtuosas, em homenagem a todas as mães, mães atípicas, mulheres cheias do Espírito Santo do Senhor. Boa noite, pastora Brisa, boa noite, Débora, Deus abençoe vocês. Boa noite, Ellen. Boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Então, essa semana nós estamos com o tema aí, mulheres virtuosas, mulheres cheias do poder de Deus. Trarão mensagens para você, direto para o seu coração. Boa noite, Rafa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E detalhe, essa semana estarei sorteando aí, ó, uma Bíblia, eu acho que dá para olhar, né, direitinho aí. Boa noite, Maiara, boa noite, Guga, Deus abençoe vocês. Estaremos sorteando uma Bíblia toda estilosa aí, ó, dourada, coisa mais bonita, ou prata, assim como você quiser, para você, mulher virtuosa, cheia do poder de Deus. Estaremos sorteando em homenagem ao Dia das Mães e também uma pulseira, chegará inteiramente de graça na sua residência, na sua casa. Só comentar com foguinho aí para estar concorrendo a esse sorteio do Dia das Mães. Então, já desde então, já comenta com o foguinho aí. Boa noite, Mariana Carpes. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Boa noite. Então, só comentar com foguinho aí. E também nós vamos ter no final do mês a nossa Bíblia aí, ó, nosso sorteio da Bíblia King James também, final do mês. Então tá cheio de novidade no nosso canal. Nosso canal aí com patrocínio aí do pastor Ângelo aí, tocado por Deus, de fazer isso daí, trazer uma live toda meia-noite, para que você venha entender mais acerca do Evangelho, do sobrenatural, estudo bíblico, testemunho de famílias, de mulheres cheias de Deus, de homens de Deus também, que Deus levantou nessa terra, para trazer histórias verídicas que aconteceram nas suas vidas através do poder de Deus. Tá bem? Deus abençoe vocês. Hoje nós teremos uma convidada especial. Estou esperando ela chamar aqui para nós abrir essa live aí para ela. Nossa convidada especial, Diana, diaconisa Diana. Boa noite, Kim. Deus te abençoe. Olha só, já estamos bem aí. Estamos já com pessoas aí. Só benção, né? Só testemunho bom. Glória a Deus. Aí, ó, a vida das pessoas sendo alcançada pela palavra de Deus é uma maravilha, né? Boa noite, Diana. Deus te abençoe, querida. Oi, pastor, paz, Paz muito esteja feliz de estar conosco. aqui, Saudade muito de vocês, hein? Da sua saudade, família, do Flávio. querido, abençoado. Pastor, eu me E sinto muito lisonjeada, feliz, honrada pelo convite. Espero acrescentar algo aí para as pessoas que estarão nos ouvindo e agora e futuramente, porque deixas gravado, né? isso. Já vamos compartilhar depois aí, pessoal. Seja evangelista também, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas lives e também possam se chegar a nós também através do seu compartilhamento também. E também, ó, sinalzinho de fogo para estar concorrendo a Bíblia também e a pulseira do Dia das Mães, hein? Vamos lá, mulherada, vamos lá, homens, para se presentear suas varoas, suas mamães aí, hein? Isso aí, glória a Deus, e pastora Eleusa, Deus te abençoe, minha varoa abençoada. Então, Diana, como hoje estritamente a oportunidade é para você, varão, a palavra está com você. Então, se você quiser estar orando com a palavra, deixa Deus te usar, tá bom? Tá bom, querido, obrigada, tá? Então, Amém. vamos iniciar da forma correta, né? Clamando ao nosso bom Deus que Ele esteja presente nessa live e que Ele realmente seja o foco. Não nós, não eu, nem tu, pastor, né? Mas sim Ele. Tá bom? Amém. Glória a Deus.
Paizinho, querido, amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada pela vida do pastor Ângelo, Senhor, que vem se dedicando há anos e anos em levar o teu evangelho com excelência, com amor, com dedicação, não somente ele, mas a família dele. Assim eu quero no dia de hoje, Senhor, consagrar esse momento a ti, entregar a ti. Que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, que realmente seja o Senhor querendo transmitir algo. Só me usa, Pai. Me usa conforme a tua vontade, o teu querer, e que a gente possa ajudar ainda mais na tua obra, conforme o Senhor pediu, e de pregar o Evangelho. Aqui estamos nós, servos, querendo te servir com excelência. Te peço, Paizinho, que eu seja realmente usada para abençoar a vida de outras pessoas, porque é esse o desejo do meu coração, viver para ser instrumento teu. Em nome de Jesus, eu entrego essa oração com todo o meu carinho, com o meu amor que eu tenho por ti, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, pastor, quando eu recebi esse convite, aí a pastora falou, Diana, uma palavra ou um testemunho? E eu fiquei o dia inteiro, uma palavra, e palavras vinham muitas, né? E aí eu disse, gente, é uma live, é rápido, né? Então, eu pensei em várias palavras, e aí, há 2 horas atrás, estava tomando meu banho ali, e eu falei, Senhor, eu não quero falar aquilo que está no meu coração, mas eu quero falar o que vem do teu coração. E ele falou para mim, então fala sobre o que eu fiz na tua vida. Então, Amém. hoje eu estou aqui para contar um pouquinho, tentar ser o mais breve possível para não esticar muito, né? E eu quero contar com muito carinho o que Deus fez na minha vida e como Deus fez. Há mais ou menos 8 anos atrás, eu estava lavando louça, cuidando da minha casa, porque eu abri mão de trabalhar fora para cuidar das minhas 2 meninas. Eram 2 crianças pequenas, na época a Flávia, a Yasmin tinha 2 anos, a Flávia tinha 7, nem isso, tinha 6 aninhos. E eu lavando a louça, eu tive uma visão, e eu tenho certeza que foi uma visão. E na época, a visão que eu tive não tinha nada a ver com o que eu vivia, com o contexto da minha vida. E aí eu lavando louça, olhando para a parede, eu disse, ai, tô ficando louca. E a imagem era eu falando para pessoas do amor de Jesus e o Flávio entregando uma Bíblia para mim. E na época meu marido bebia, fumava, era realmente viciado. Hoje ele é liberto do cigarro, ele fumou durante 33 anos. E não tinha nada a ver com o que a gente vivia ali. Eu frequentava uma igrejinha católica aqui, pequenininha, que não tinha nada a ver com aquilo. E aí eu falei, Senhor, eu era muito temente a Deus, eu lia muito a Bíblia, eu já dei aula de catequese, eu era muito temente a Deus, né? Do meu jeitinho, conforme eu havia aprendido, né, a cultura da Igreja Católica, mas eu tinha muito amor a Deus. E eu falei, Senhor, que loucura. E eu continuei lavando a louça e veio novamente isso. E eu entendi que aquilo ali era que ele queria me usar. E o Flávio estaria junto nisso. Desde então, eu acreditei fielmente que a minha vida era para ser entregue para a obra e para servir a Deus. Quando falasse para mim, pastor, que era sobre uma semana que antecede o Dia das Mães, sobre o Dia das Mães, né? Eu queria trazer uma palavra referente a filhos, a mãe. E aí, quando Deus começou a me trazer à memória tudo isso, e eu falei, tem muito a ver. Não é diretamente, mas eu realmente, para viver o evangelho e cuidar da minha casa com excelência, eu abri mão de tantas outras coisas. E eu vivi com excelência isso, a busca por aprender, porque eu era muito perdida, né? Muito perdida na fé ali, a busca por aprender e para cuidar das minhas meninas. Meu foco era, eu dizia assim, o meu ministério é minha casa, meu ministério é minha casa. Eu vou cuidar com excelência, vou estar te servindo com excelência, assim. E ali eu cozinhava, lendo a Bíblia, ali eu
ouvia palestras dia e noite, limpava a casa e foi indo, foi indo. E nisso eu estava sozinha, porque como eu já li a Bíblia, eu chamei o Flávio, eu sabia que ele era o chefe da casa. Eu já tinha essa noção. Eu chamei ele e falei: Flávio, queria te falar uma coisa. A partir de hoje, eu não quero mais frequentar a igreja católica. Deus tocou em mim, foi através de uma palavra, né, que Deus falou que realmente eu tinha que buscar outra igreja. Eu não vou mais ir na igreja católica e Deus falou para mim que eu tenho que buscar uma igreja evangélica. E eu queria te pedir permissão para levar a Flávia e a Yasmin, porque a fé que eu tiver, eu quero que elas tenham também. E ele olhou para mim, sentado na mesa, ele falou assim: tudo bem, pode levar. Mas tu nunca vais me ver com uma Bíblia debaixo do braço entrando numa igreja evangélica. E aí eu respirei fundo e quando eu fui conversar com ele, eu já estava muito, muito fervorosa por dentro, porque eu vi uma frase que me chamou muita atenção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu estava naquele fogo assim, queimando por dentro, e na hora tudo bem. E eu pensando comigo aqui, né, que hoje eu sei que foi o Espírito Santo. É só um tempo. É só um tempo. E no decorrer desse tempo de conversão, de busca constante, eu fui diagnosticada com uma doença de Crohn. Uma doença que ela toma todo o teu gasto, né, da boca até o ânus. Eu acho que travou, né, pastor? Travou? Travou, mas vamos continuar, pode continuar. E aí, essa doença, ela fazia eu ficar literalmente dentro do banheiro. Eu, durante um ano e 5 meses, eu fiquei em casa, cuidando das meninas e no banheiro. Eu evacuava de 17 vezes a 23 vezes por dia. Por dia, pastor. No começo, e foi tudo muito no início da conversão. Então, quando eu me converti, eu queria ter tempo para ler a Bíblia, com 2 crianças pequenas, com casa, não tinha tempo. E eu lembro que no terceiro dia, que eu estava ruim, a noite toda no banheiro, tá? Eu acordava, sentia aquela loucura, saía correndo, era horrível. No terceiro dia de choro, de lamentação, de murmuração, eu escutei uma voz dizendo: não querias um tempo para ler a palavra? E é muito estranho falar isso numa live, mas eu vivi os momentos mais lindos da minha conversão sentada num trono, no vaso sanitário, com a Bíblia na mão. Eu já não pensava mais em terminar e deitar. Eu estava comendo a palavra. Eu sentia a voz de Deus, eu me arrepiava, eu chorava. E eu vivi momentos lindos ali. E todo aquele sofrimento, eu não conseguia tomar como sofrimento. Porque eu via que Deus estava me deixando em casa para eu ter o tempo que eu dizia que eu não podia, que eu não tinha. Então, eu sofri muito, tá? Não é o foco da palavra hoje, eu sofri muito, mas eu não murmurei. Eu murmurei 3 dias, porque eu tinha certeza que aquele Deus que eu já havia começado a servir era justo e fiel para me dar vitória. Porque se ele me deu 2 meninas, se ele me deu para eu cuidar, ele não ia interromper aquilo com elas pequenininhas. Então, assim, a minha fé foi crescendo, até que um belo dia, deixa eu até ver aqui, eu fiz bem bonitinho, tá, pastor? Ó, muitas anotações, mas eu não vou, tá? Eu vou naquilo que o Senhor tá mandando eu falar. E até que um belo dia eu comecei a frequentar a igreja, comecei a levar as meninas e fervorosa, eu assisti um filme que me chamou muita atenção, O Quarto de Guerra. E aí eu
disse, eu não vou ter um quarto de guerra, eu não tenho um closet, mas eu vou fazer minha cozinha de guerra. E aí a palavra para você, mulher que está aí ouvindo, é não desista. Se apegue na palavra e creia que Deus é fiel, que tudo que Ele botar no teu coração, que Ele te prometer, Ele vai cumprir. O que tu tens que fazer é buscar com todo fervor, ser obediente àquilo que está escrito da Bíblia. A gente não tira só o que é conveniente, a gente tem que cumprir a Bíblia. Seja firme, seja corajosa, amor, muito amor, mas não desanima. Seja forte, firme. E eu comecei a fazer minha cozinha de guerra. Faz aí, né, pastor? Pastor, acho que ele caiu, saiu. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver se ele volta, né? Voltou, pastor? Será que é só ele que saiu? Eu tô no ar, né, Brisa? Linda. Será que ele vai voltar? Daqui? Caiu, né, pastor? Pastor Erivelto está aqui, querido. Abençoe. Pastor Eleusa também. Um beijo para cada um que está aqui, tá? Eu não sei se o pastor Ângelo vai chamar novamente, se a gente encerra essa, começa outra. Estamos aqui. Muito feliz, tá? Por cada um que está aqui. Eu não sei o que vocês acham, eu encerro para começar outra, para ele chamar, eu não sei. Por favor. Vou continuar, então? Não desligamos e começamos novamente para ele voltar? Tá, então tá bom, acontece isso. Então tá, então eu vou continuar. Voltou! Desculpa, eu tive que resolver um negócio ali. Rapidinho, me chamaram e eu tive que ir lá resolver. Eu achei que aí eu fiquei aqui, não sei se eu continuo, não sei se não continuo. Não. Continua. Como eu fecho tudo aqui, entendeu? Eu sou responsável pelos portões, aí me chamaram para me abrir um portão cadeado. Mas bora lá, deixa Deus te usar. Tá. E aí, eu comecei, eu tava no quarto de guerra, né? E aí eu comecei eu botei no meu coração que a minha casa ia servir ao Senhor e que eu não ia desistir. E eu botava meu relógio despertar às 3 da manhã, ia devagarzinho, fechava os quartos, ia para a cozinha e fazia minha cozinha de guerra. E eu lembro que a minha oração, meu foco naquela época, foram 6 meses. Era a conversão do meu marido e que ele parasse de beber e fumar. E eu dizia, não, Deus, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E a minha doença, que era um sofrimento horrível, eu nem lembrava, pastor, eu vivia aquilo como rotina já. Eu não pensava em pedir para Deus me curar, não. Eu ia vivendo como rotina, sabendo, tendo certeza que Deus ia me curar. Agora, quando e como Ele ia fazer? O desejo do meu coração era que o meu marido servisse a Deus comigo, o meu marido fosse... Meu cachorro. Meu marido fosse para a igreja comigo. Aí, detalhe, tá? Então, voltando à doença, eu para sair de casa, para ir aos cultos, porque daí eu já estava indo toda quinta e todo domingo, eu não comia o dia inteiro. Eu não comia. Eu tomava um remédio que eu até, depois o médico me proibiu, um nome eu acho que era Imosec, que era porque quando eu tomava água, até a água fazia eu evacuar. Então, mas eu confesso para cada um de vocês que eu saía da minha casa, eu ia da minha casa, a minha casa é na Caeira da Barra do Sul, eu ia até o Alto Ribeirão, que é a casa da minha irmã, pedindo a Deus que se eu precisasse ir no banheiro, desse tempo de eu chegar na casa dela. E da casa dela até a igreja. E eu ia para a
igreja, se eu ficasse 3 horas dentro da igreja, não acontecia nada. Nunca precisei usar o banheiro da igreja. Durante aqueles anos, nunca. E para mim, no começo era medo. Eu sentia medo de chegar até lá, de acontecer. Mas depois eu já sabia que eu estava segura. Eu dizia assim, não, eu vou e lá não acontece nada. E eu chegava em casa, começava tudo de novo. E aí eu sei que depois de 6 meses de muita oração, de dor, não vou dizer para vocês que foi fácil, porque quando a gente começa a entregar a vida para Jesus, a gente tem aquela sede de trazer quem a gente ama para perto de Jesus, né? E aí eu vi o meu marido bebendo, fumando, isso doía muito no meu coração, mas nós tínhamos um pastor que nos orientou muito bem, o pastor Moisés, e ele dizia assim, você mulher, está aí. E hoje eu sei que era para mim, porque eu era a única que ia sozinha. Que o seu marido não vem, não chega em casa brigando. Ora por ele. Ora e persevera. E assim eu fazia. E aí, depois de 6 meses, eu tenho mania de mesinha posta, né? De mesinha bonitinha, assim, eu fiz a mesinha do café da tarde, e aí a gente tava os 4 em cima da cama assistindo televisão, e eu olhei assim, ai, que lindo, que família linda. Eu falei, para ser perfeito mesmo só faltava uma coisa. Era ir no culto, era um domingo, né? Daí ele bem assim, ó, não sonha. E aquilo me deixou tão triste, porque eu estava sendo sempre passiva, mas ali me entristeceu. E aí eu falei, pois é, tu não vai nem conhecer para me agradar. Olha o exemplo que tu estás dando para as tuas filhas. Não está pensando em me agradar. Aí ele falou, não faça isso, elas só são crianças. Eu falei assim, mas é o exemplo. Ele falou para mim, pastor, tá bom. Então, se é para ir nessa tua igreja aí, tá bom, nós vamos. E pastor, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu não acredito. A explosão no meu coração era imensa. E a gente foi. E quando ele saiu do quarto, que eu olhei para a roupa, eu disse, meu Deus, e na época, a pastora recém-convertida, né? Só vestidinho, toda maquiadinha, toda no social, assim, a gente tá chegando, e igreja evangélica é diferente, querendo ou não, a igreja evangélica é bem diferente da igreja católica, que as meninas se vestem melhor, e eu olhei para ele e disse, que roupa é essa, Flávio? Ele disse, tem que ir de terno e gravata também nessa tua igreja? Eu falei, não. Ele não precisa. Já é boa pinta, e mais arrumada ainda, né, Diana? Não precisa ir de terno e gravata. Vai do jeitinho que tu quiser. E ele chegou no primeiro dia, ele não suportou. Agora eu vou parar o que eu tô falando. Se tem alguém que tá me ouvindo, porque eu sei que se Deus botou isso no meu coração, porque alguém... É sempre assim, né, pastor? Porque alguém que tá aí precisa ouvir isso. Se achar ruim, se não gostar, não desanima. Continua orando e perseverando. Se for teu filho, se for teu esposo, se for tua esposa, tua filha, continua orando e perseverando. Porque isso é o início, é bem normal. É o inimigo atacando pra gente desistir. Mas a gente tem que permanecer firme. E aí, no primeiro dia, eu saí toda feliz ali Lembra, pastor, do portãozinho? Eu falei, e aí, amor, gostasse? Ele, credo, que povo barulhento. Acha que para falar com Deus tem que gritar? E aí, pastor, conclusão. Saí arrasada. Saí arrasada. Falei, fica quieta. Isso foi numa quinta. No domingo, eu continuei orando. Eu continuei clamando ao Senhor pela conversão do meu marido. E no domingo, eu escutei ele dizer assim, ó, pegou o relógio e disse assim, ó, meninas, vamos pro banho, senão não vai dar tempo de ir pro culto. Pastor, aleluia. Eu fiquei maravilhada e eu falei assim, Flávio, mas tu disse que o povo é barulhento. Isso foi no primeiro dia. Então, se eu tivesse recuado ali, discutido, brigado, falado, porque aí tá o detalhe. Aí tá o detalhe. Quem convence não somos nós. Não. Quem convence é o Espírito Santo. E se a gente permanecer com fé, porque não adianta, a palavra mesmo diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, mas não vê. Então tem que esperar e crer. E crer, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Agora, quando e o tempo que leva,
É ele, é com ele. E eu não teria vivido isso, mas eu passei aquela uma semana tendo certeza de que era o processo, de que era o processo. E eu já tinha aquela coisa, né? O que não vem de Deus vem de Satanás. Então, Satanás não ia me derrubar. E aí, hoje, eu tenho um marido, eu acredito até que mais crente do que eu, porque ele não vive com a Bíblia debaixo do braço, porque ele tem o celularzinho dele que ele tá o tempo todo, tá? Mas eu tenho certeza, lê muito mais do que eu. Fui curada do Crohn, é uma doença que para a medicina não tem cura. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, um belo dia eu acordei sem dor. E comecei, porque eram muitas dores, eu não sinto mais nada, eu fiz vários exames, está tudo perfeito, tanto no estômago quanto no intestino. Eu não tenho mais nada. Eu pegava medicação no alto custo, peguei até uns 5, 6 meses até, né? Porque a gente tem fé, mas infelizmente o ser humano é assim, aquela fé, mas aquela, vai que volta, vai que volta. Mas peguei, botei tudo dentro de uma sacolinha, levei para a médica e disse: abençoa a vida de alguém, porque eu não preciso mais disso. E isso já vai fazer uns 3. Não, a pandemia não foi na pandemia isso. Então, 2019, final da pandemia foi quando, pastor? Me lembra aí. Foi 2022, mais ou menos, a hora que parou um pouquinho. No mínimo 3 anos eu estou tendo depressão. Mas foi no início da pandemia. 2019 iniciou. 2019. Então, assim, eu sei que eu fui curada. Quando eu entro, né, porque tá tudo no sistema, que eu entro em algum lugar que o médico diz: tu tem Crohn, eu digo: eu não tenho nada. Eu não aceito, porque eu não tenho sintomas nenhum, meus exames estão tudo ok, não preciso mais de medicação, tomava medicação forte. Eu lembro que foi no início da pandemia, porque a médica disse para mim, como o remédio era muito forte, baixava muito a minha imunidade. Então, essa medicação, ela era um imunossupressor, mas que deixava a minha imunidade lá no chão. E ela disse: Diana, tens que tomar muito cuidado. Até ter vacina, até ter tratamento, porque nós não sabemos como tratar, se caso tu pegar, porque a tua imunidade é muito baixa. E eu falei: doutora, essa medicação, ela me cura? Eu já sabia a resposta, né? Porque é uma doença que não tem cura para eles. Ela falou: não, é só paliativo. Então eu vou assumir o risco, eu vou parar de tomar medicação. Parei de tomar medicação e, para honra e glória do nosso Senhor Jesus, eu não tenho mais nada. E aí, pastor, quanto tempo eu tenho ainda? Já acabou? Pode falar. Não deixa à vontade. Deixa Deus te usar, não controla. Deixa Deus te usar. Amém. Então, o que eu vi, o que foi acontecendo no decorrer do tempo, né? A gente começou a aprender a palavra. Nós vivemos muito os primeiros anos ali devorando a Bíblia. O Flávio, a gente tem que tomar cuidado no início de conversão, porque as pessoas geralmente ficam muito radicais, porque ele dizia que ele se sentia traído, porque ele não sabia muita coisa, quando ele começou E aí eu dizia: vai de leve, senão a gente afasta as pessoas da gente, né? A gente tem que ser luz para as pessoas. Aquele que não conhece o Evangelho, aquele que não tem a presença de Jesus, nós temos que levar, a gente não tem que se afastar deles e nem afastar eles de nós. Né? Muitos espaços, claro, a gente não deve, porque a gente vai estar ali no antro, mas pessoas que a gente ama e que não conhecem a palavra, a gente tem que se aproximar elas da gente. A nossa vida tem que ser o amor de Cristo através das nossas vidas. Às vezes a gente não precisa nem falar nada. Quantas pessoas olhavam para mim, nesses anos, quantas pessoas disseram assim: qual é a igreja que tu vai? Porque eu sinto uma paz em ti. Pronto, eu nem falava nada de... Então, assim, é isso, né? Então, assim, nós vivemos muitas coisas difíceis, tá? Difíceis mesmo. A saúde foi uma, Deus curou. As finanças foram outra, porque daí, em seguida da pandemia, veio o desemprego dele. Não foi fácil, porque eu abri mão de trabalhar para ser a mãe presente. E aí aprendi a costurar, na época da pandemia, para vender roupa de mesa. Tem muita gente que está ali, que eu vi, que sabe quanto eu vendi roupa de mesa, quanto eu busquei para sustentar a casa. Mas por nenhum momento, eu pensei em abandonar esse Jesus que é maravilhoso, que tinha me prometido
metido tantas coisas dentro do meu coração que hoje, buscando a intimidade com ele, a gente vê, a gente sabe, né, pastor, quando é ele falando. É lindo, é muito. Então, assim, ouve todo, é muito maravilhoso. E hoje eu sei que aquilo que o Senhor me falava, que eu tinha dúvida, era a certeza do que hoje eu estou vivendo. E Deus prometeu para mim. Eu realmente, eu dizia assim, ó, a minha oração, pastor, era mãos abertas, dizendo: eis-me aqui, Senhor, faça conforme a tua vontade e o teu querer. Eu quero viver para te servir. Só te peço uma coisa: me capacita. Eu não quero ser de mentira. Eu quero ser de verdade. Porque de evangelho falso, de falso testemunho está cheio. E eu quero ser de verdade. E eu sempre pedia: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aumenta a minha fé. Era sempre assim, com os braços abertos, dizendo: eis-me aqui. Aumenta a minha fé, lendo a palavra. E Deus começou a prometer coisas na minha mente que eu achava: que loucura, será que eu vou viver isso, Deus? E hoje, tudo aquilo que Ele prometeu, para honra e glória do nosso Senhor, porque Ele sabe que o desejo do meu coração é viver para espalhar o amor dele para as pessoas. Eu sou usada, sim, eu não tô aqui, eu sou pequena, tá, pastor? Eu não tô aqui para me engrandecer. Ele me usa, eu não sou nada. Se eu não tô buscando, jejuando, consagrando, buscando, ele não faz nada. É ele que faz. Eu só sou instrumento, mas tudo aquilo que ele prometeu lá atrás, ele vem fazendo. Eu tenho prazer imenso de abrir a minha boca e dizer para aquele que está desanimado, que está decepcionado, que está desistindo: não desista, busca na palavra, busca no evangelho, aprenda a ouvir as 3 vozes que tem dentro de ti, que é a tua consciência, o Espírito Santo e a voz de Satanás, que Satanás também fala, que ele perturba, ele vem. Para quem está aqui, eu sei que muita gente aqui é convertida, mas depois vai ficar gravado, então quem ouvir essa palavra, muitas coisas que a gente acha que é pensamento, não é, pastor? É a voz, é o dardo inflamado, é a seta do maligno, mas ele fala na primeira pessoa e tu acha que é tu. Então, aprenda a ouvir a voz da tua consciência, que ela é racional, que ela vai querer o bem para ti, para tua casa, para tua família. A voz do Espírito Santo, aquela que pensamentos que ele tem para ti é bom, é perfeito, é agradável. E a voz do maligno, aquela voz que te bota no chão, que te deprecia, não é a tua voz nem a do Espírito Santo. Tenha força, levanta a cabeça e diz: Satanás, eu não te aceito. Aprenda a repreender essa voz. Eu amo falar isso para as pessoas, porque a partir do momento que eu disse: Satanás, a minha mente não é teu pinico, eu dizia isso, tá, pastor? Satanás, a minha mente não é teu pinico. Não vou deixar tu usar a minha mente. Eu botava a mão na minha cabeça e dizia assim: derrama, Senhor, o teu sangue sagrado sobre mim. Todas as vezes que vinha pensamento que me depreciava, que me botava para baixo, que vinha: isso é coisa da tua cabeça. Eu dizia: não, o Senhor disse que ele vai me usar. E assim então eu amo viver isso. Eu não sinto vontade de buscar. Eu vendo as minhas semijoias lá para complementar a renda do meu marido, porque é necessário, mas eu não sinto nem vontade de procurar renda. O meu desejo é viver para servir o Senhor e levar o amor dele para as pessoas, porque é maravilhoso viver esse evangelho. Quem não vive ainda, que começa a viver, vai ver o que perdeu. Porque a partir do momento que tu entrega a tua vida de coração para o Senhor, não tem nada mais prazeroso. Para mim, não tem nada mais prazeroso do que entregar, o Senhor falar algo, eu entregar e a pessoa dizer: era isso que eu precisava ouvir. Era a resposta. Eu pedi para Deus uma resposta. Que delícia, que delícia. Mas isso cabe a qualquer um. Não é só para Diana, não é só para o pastor Ângelo, não é só para quem tem título, não, é para aquele que entrega a sua vida para Jesus de todo o coração e está disposto a ser servo. O Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente faz aquela oração, né? Que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, mas Senhor e Salvador. Senhor,
Ele é o nosso Senhor, nós somos servos. Então nós estamos aqui para servir Ele. Mas a partir do momento que a gente começa a servir Ele, é gerado em nós um prazer tão grande que não tem nada, nada nesse mundo que satisfaça mais. Falei muito, eu peço perdão porque eu tinha assim, ó, eu escrevi, sabe, pastor, fiz tudo bonitinho. Mas assim, Deus, é isso, sabe? Eu queria dizer para cada um que está aqui, ó, não desista do seu chamado. Eu estou vendo o pastor Erivelto, a pastora, eu vi aqui, deixa eu ver rapidinho aqui, pastor. Sim. Eu vi pastora aqui, pessoas que servem já a Deus, a pastora Eleusa, pessoas que servem, a pastora Brisa. A pastora Brisa, o pastor Eduardo. Então, pessoas que já servem, pessoas que servem, mas que são carnes como qualquer um, que tem seus sofrimentos. Gente, a minha vida não é perfeita. A minha vida não é perfeita. Minha mãe está com uma doença muito grave, né? As nossas finanças é luta. Eu tenho as minhas dificuldades com as minhas filhas, eu tenho. Quem está mais próximo sabe que eu tenho as minhas lutas. Mas assim, ó, ele não prometeu perfeição, ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos fatos. Então, assim, ó, ele vai estar conosco, é de glória em glória e de vitória em vitória. O negócio, eu estou falando agora para esses que já servem, não desanimem. Não desanimem, porque problemas virão, mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e ele veio para nos dar o exemplo. Ele é o exemplo. Se eu sou serva dele, eu tenho que seguir os passos do meu Senhor. Então não desanima, não desanima. O choro pode chegar um dia. Eu vou confessar para vocês que eu tive essa semana a pior semana da minha vida. A pior semana da minha vida. Porque tocou na minha saúde, mas eu fui forte. Tocou nas nossas finanças, mas eu fui forte. Mas quando toca em filho, é difícil. E hoje, pastor, eu falei assim, não, tô me sentindo Jó. Tô me sentindo, agora só faltava isso. Mas eu tive a vitória na saúde, eu tive a vitória nas finanças, eu vou ter a vitória. O Senhor tá comigo. Ele não vai me desamparar. Ele não vai me desamparar. E quando eu recebi a mensagem da pastora Cris, eu li e aí eu disse, não vou, Senhor. Não vou. Porque eu não tô bem. E aí ele falou, vais negar o meu chamado? Já né? Eu digo, oh meu Deus do céu, não, aí a Diana, não, é coisa da minha cabeça, não foi Deus, é coisa da minha. Peguei e mandei uma mensagem pro meu marido, e aí ele pegou e falou, quando estou fraco, é que forte sou. Eita! Ô, resposta! Meu Deus do céu! Aí mandei a mensagem para a pastora, né? Pastora, eis-me aqui, aceito o convite, né? E em seguida recebi uma mensagem de um pastor querido, amigo meu, e pastor Erivelto, tá aí, uma bênção, meu líder de intercessão. Deus, e ele pegou um querido. Conhece? Pessoalmente ainda não, por enquanto. Por enquanto ainda não. Estamos abertos a novas amizades em Cristo. Pastor Erivelto, pastor Ângelo, ele é o amor em pessoa. Opa. A gente sente o amor de Cristo na vida dele. Ele é um homem servo justo, verdadeiro e fiel. É um homem temente ao Senhor. É um homem coração lindo. Ele e a esposa dele. Assim, ó. Benção. Se quiserem, eu faço a ponte. Eu faço a ponte desse encontro. E aí ele mandou uma mensagem. Eu falei, pastor Erivelto, ora por mim. Ele ia pregar, ele foi pregar hoje e eu, querido, desculpa, não fui, tá? Porque eu tive as minhas, como eu falei, passei a pior semana da minha vida, né? Então eu tive meus perrengues hoje e aí eu falei, vou orar por ti, vou estar intercedendo por ti, mas intercede por mim também, que eu recebi um convite. E pastor, eu não tô bem não. Daí ele falou, quando estou fraco é que forte sou. Não é tu, Diana,
não é sobre ti. É Deus na tua vida. Vai. Forte isso. Sim, Ainda, ó, ainda, ainda semana passada eu passei por algumas lutas também muito fortes, assim. E eu vinha conversando com Deus, né? Eu caminhei 10 quilômetros de a pé. 10 quilômetros. Empurrando a bicicleta. E aí eu vinha não reclamando com Deus, mas eu vinha com uma raiva de Satanás, você não sabe, meu Deus. E eu me levantei contra as hóstias malignas. E Deus tem cada vez abençoado muito essa live quando eu me levantei contra as hóstias malignas que estavam armando para que essa live não acontecesse, Diana, né? E foi hoje, olha só a bênção que Deus está fazendo, né? Foi semana passada, né? Semana passada aconteceu isso daí e glória a Deus, porque eu me levantei contra Satanás através da oração, através da palavra, e olha a bênção que está sendo essas lives das mulheres virtuosas, sabe? E é uma bênção, eu fico muito feliz em ouvir vocês, sabe? Com certeza está edificando muito o coração aí. É isso. É não desistir, é não entregar. Ontem mesmo eu falei, não. Ontem eu falei sobre, eu estava falando sobre o meu grande problema, né? E aí eu falei, não, eu não trilhei isso tudo até aqui para entregar de bandeja para Satanás. Não, Satanás, tu não vais tomar conta da minha vida. Não vai ser esse problema que vai me destruir. Não vai ser. Não vai ser. E aí não vou entregar. E aí a gente tem que ser prudente, né? A gente senta e analisa de que forma, como que vai ajudar, né? Porque é muito forte quando chega nos filhos e como que vai fazer. Mas eu não vou entregar, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu venho crendo há quase 10 anos, o Deus que eu venho servindo. E nesse último ano, a gente está numa igreja bênção de Deus, bênção, uma igreja que eu sou pastoreada por um pastor, eu não digo que eu sou pastoreada por um pastor e por uma pastora, porque tem o pastor Erivelto e a pastora Renata, que são os nossos líderes de intercessão, e eu me sinto muito acolhida por eles, mas os nossos líderes, a pastora Giane e a pastora Dailson, é um homem e uma mulher que realmente pastoreia, eu estou me sentindo pastoreada, eu estou me sentindo honrada, sabe aquela coisa de que a gente está vivendo o Kairos, o tempo mesmo de Deus, é aquilo que antes parecia muito surreal acontecer, muita coisa assim, né? E que vem realmente acontecendo, e glória a Deus, porque quando eu falei ali que a fé é o firme fundamento, né? E que sem fé é impossível agradar a Deus, o milagre vem pela fé. A gente tem que ter isso na cabeça. Para a coisa acontecer, a gente tem que ter fé. E sem fé a gente não consegue agradar o Senhor. E aí também lá no começo da minha conversão, pastor Ângelo, eu vi uma pessoa falar assim, aqui na Bíblia estava escrito assim, agrada-te o Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. E aí eu, do jeitinho que eu entendi, eu falei, então eu tenho que fazer tudo certinho. Tenho que agradar a Deus, eu tenho que fazer tudo certinho, eu tenho que ser correta, eu tenho que, né, E aí, é isso, às vezes demora um pouco para esse agrado chegar, para ele realizar, mas acontece. Às vezes, para ti está demorando esperar 1, 2 anos. Mas acontece, quando acontece, vem com uma bandeja, assim, como se fosse uma bandeja de vitória, sabe? Um cálice de vitória, pega minha filha, ó, perseverasse, pega. E é maravilhoso isso, é maravilhoso viver isso. É muito bom. O Senhor, Ele não mente, Ele é fiel, Ele cumpre. E às vezes o não dele também é resposta. Que às vezes o não dele lá na frente vai entender o porquê que teve o não dele. Então a gente tem que crer e confiar. Crer e confiar. E botando uma coisa que tá aqui no meu coração e eu preciso falar. Tirar toda mentira. Tirar toda mentira. Não existe mentira pequena e mentira grande. Satanás é o pai da mentira, ponto. Não é pai da mentira grande, pai da mentira pequena. Então, tirar da vida por completo. Eu vi um detalhe que uma pastora falou assim, se alguém, tu tá fazendo dieta e uma pessoa chega assim, queres uma bala? E tu tá morrendo de vontade de dizer sim, assim, né? Salivando, tu quer?
Aí tu diz assim, ai não, obrigada. Tu tá mentindo. E aí aquilo me chocou. Ela disse assim, tu tá mentindo. E isso lá no início, tá, pastor? Lá quase 10 anos atrás, eu disse, não, né? Que é verdade mesmo? Porque eu vou estar mentindo? E aí ela disse, tu tens que pegar um jeito de falar, olha, eu tô fazendo dieta, olha, eu tô tirando doce, eu tô morrendo de vontade de comer a tua bala, mas eu não vou aceitar não, obrigada, tá? Aí você não estará mentindo, porque o pai da mentira é Satanás, e não é da mentira pequena, da mentira grande, é da mentira. E isso é libertador. Só que é claro que a gente tem que ser coerente, saber falar com delicadeza, às vezes, para não, né, não magoar certas perguntas, certas pessoas. Mas a mentira e o perdão tem que estar 100% na tua vida. E a mentira tem que sair. E aí, a partir do momento que tu faz essa limpeza, que tu não mente por nada, e que tu ama e que tu perdoa, as coisas fluem. O amor de Cristo é real na tua vida. E é assim, ó, é surreal. Eu tô falando pra ti, pastor, mas eu acho que tu já vivesse bastante coisa. No domingo, sabe aquele tal da unção da alegria? Que quando eu vi alguém, a unção da alegria, unção da alegria. Domingo eu tava com a unção da alegria. Domingo, e eu, difícil de me controlar. Eu tava na porta recebendo as pessoas, eu e meu esposo no culto. A minha vontade era sair pulando, era abraçar todo mundo. É claro que eu abraçava, mas assim, de uma alegria imensa. E que alegria era essa? Não ganhei nada, não aconteceu nada diferente. Era a alegria que vem do Senhor. Era um amor verdadeiro. Eu tava sentindo o amor de Cristo ali borbulhando e eu querendo dividir, compartilhar. E unção da alegria. E assim, ó, a gente vai vivendo, sabe? Quando a gente entrega a vida para Jesus de verdade, a gente vai vivendo coisas que antes a gente até não acreditava. Hoje, eu vou dizer, eu posso escrever assim, ó, pegar uma folha e dizer, não acreditava em oração em línguas, porque eu achava assim, eu estou convertida há 5 anos, pastor. Eu dizia assim, meu Deus, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro, eu ouço a tua voz, como é que eu não oro em línguas? Isso aí é estranho, isso aí tem alguma coisa errada. E eu não acreditava, há 5 anos convertida ainda, dizer não. Até que eu comecei assim, Deus, se isso é real mesmo, então eu quero orar em línguas. Eu disse, Senhor, eu vou reivindicar isso para ti. Porque eu não quero ficar julgando as pessoas. Tem pessoas que eu conheço, que eu sei que são pessoas íntegras e oram em línguas, como é que eu tenho dúvida? Então eu não quero julgar, eu não quero duvidar da fé delas. E um belo dia eu ouvi, eu não sei se tu lembras, mas eu vivi ajoelhada na igreja. Sim, Porque eu vi. lembro. Sim, lembro. Lembras? Então, eu morria de vergonha, pastor. Mas eu ouvi uma voz dizendo, ajoelha-te. E ajoelha-te. E eu morria de vergonha, porque todo mundo em pé e eu lá ajoelhada. Aí até que, depois da terceira, quarta voz que eu ouvia, eu pegava e me ajoelhava. E aí um dia eu falei pro Flávio assim, ai Flávio, não sei o que é, mas eu escuto Deus falando pra mim, me ajoelha, me ajoelha, ajoelha-te, ajoelha-te. E eu fico com vergonha das pessoas ficarem me olhando. Ele falou, tá aí, Deus quer que tu te humilhe. Que tu te humilhe, não é tu, é ele. Aí eu falei, ai, é verdade. Aí eu peguei, depois dessa conversa, eu me ajoelhei. E eu fui batizada no Espírito Santo, ajoelhada. No Glória meu a Deus. cantinho lá. E aí a minha mão tremendo e eu chorando, porque. E foi lindo. Então, assim, a oração em línguas eu não acreditava. Eu sabia que na Bíblia tinha possessão de demônios, mas eu achava que isso aqui, ó, era coisa da Bíblia, mas não dos tempos agora. Até, Para algumas pessoas ficou lá, né? mas eu não acreditava muito não, porque a gente via muita coisinha na televisão, assim, que a gente via que era meio duvidoso, sabe? Até que um dia uma pessoa pediu para mim, ai, faz uma oração por mim. Eu fui lá fazer uma oração bem simples, a pessoa, pá, caiu no chão endemoniada. Eu digo, meu Deus, estou expulsando demônio. E aí eu lembro que a primeira vez que aconteceu, eu vi é real, porque a pessoa nem frequentava a igreja, assim, nada. Então, tipo, não estava fazendo teatro, não. E aí, bem monstruoso mesmo o negócio. E aí, eu escutei Deus falando, e eu peguei e só reproduzi e manifestou. E aí, eu fiquei assim, o que eu faço? Aí eu escutei, não é
a Diana, é o espírito que habita na Diana. Aí eu falei, não é com autoridade, não é a Diana que tem autoridade, mas é o Espírito Santo de Deus que habita na Diana, é no nome de Jesus. E ali foi uma oração de guerra e foi expulso. Eu não acreditava. Hoje eu acredito. Oração em línguas, possessão demoníaca. Então, assim, ó, coisas que foram acontecendo no decorrer da caminhada, que foi através da oração, mas através de muita intimidade, de muita conversa, de muita busca. Senhor, fala comigo. Quantas vezes, pastor, eu de madrugada, porque eu clamava muito de madrugada, que era a hora que as crianças estavam dormindo, era a hora que eu tinha o meu tempo. Então eu clamava muito pela madrugada, e na madrugada eu tive muitas experiências lindas. E só que chegou uma hora que o meu marido já estava convertido, que eu já agora eu posso descansar um pouquinho mais madrugada, né? E eu parei de orar na madrugada. E um belo dia eu fui no banheiro e quando eu estava indo para o meu quarto eu escutei: vai orar? Frio, pastor. Frio, frio. Aí eu pensei, ai Deus, hoje não. Bem assim, tá? Gente, é porque eu tenho uma intimidade ali com o paizinho que eu falo do meu jeitinho com ele. Eu não tenho muito, né? Ai, Deus, hoje não. Aí eu andando pra cama, vai orar. Aí eu falei, só que meu lugar de oração era na cozinha. Eu não orava deitado. Porque eu pegava no sono, então eu aprendi que eu tinha que sentar na mesa e ali desenvolver o negócio. E aí eu peguei assim, tá, pai, então hoje tá tão frio, vai ser na cama. Quando eu levantei a coberta, pastor Ângelo, eu escutei cozinha. E aí eu falei, meu Deus. Vai passar frio. Escutei, não era minha cozinha, tipo assim, vai que eu tô mandando. E aí eu peguei, pastor, fui pra cozinha, peguei, abri um armário que eu tinha do lado do banheiro, peguei um roupão, botei assim, meia braba, sabe, com frio assim, mas tá, se Deus tá mandando, eu tenho que fazer, né, morrendo de sono, cansado, peguei a Bíblia. Na passagem que eu tava ali, e aí eu peguei, cruzei meus braços e disse, ó, Deus, eu não sei nem o que falar, eu tô com sono, paizinho, eu não tenho mais. Tá, então eu vou, já que o senhor quer falar comigo, eu vou ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler, eu tive a experiência mais linda da minha vida. Glória a Deus. Mas é nessa A hora. resposta, eu tive a resposta do que eu estava precisando. Eu li ali, e aí na hora eu disse, perdão, Deus. Eu comecei a chorar. E eu comecei, e isso era 3 e pouquinho. Eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu dizia, obrigada, Deus, me perdoa. Quase que eu não vi o Senhor me chamando. E aí, pastor, era 15 para as 6 da manhã. Eu já tinha feito café, já tinha botado uma caneca de café para Jesus. Tava eu e canta suri suri canta e na cozinha que nem assim uma avivadona, parecia que eu tava com uma multidão ali, sabe? E eu chorava e agradecia e orava em línguas e foi a experiência mais linda. E de repente o Flávio acorda assim com aquela cara de sono e olha para mim e diz: "Amor, o céu desceu aqui em casa hoje, eu tô vendo". E assim, ó, então eu vou dizer, experiências que eu busco muito na palavra. A palavra é tudo, mas a gente precisa ter intimidade, intimidade, intimidade. E essa intimidade é que faz a gente viver o sobrenatural. E viver o sobrenatural, ele te ativa, ele te acelera, ele faz tu querer mais, ele faz tu querer servir mais, ele faz tu querer ser mais usada pelas pessoas. Então é isso, busque na palavra, mas busque intimidade, oração, jejum, pastor. Como eu fui difícil para começar esse jejum. Só Deus sabe como eu gosto de uma comidinha, gente. Até que um belo dia eu falei, eu vou jejuar. Eu vou jejuar, mas eu vou jejuar porque eu quero ouvir mais. É porque a gente parece que vai passando de patamar, né? Contigo é assim, pastor? Vai passando, quer mais? Deus me cobra mais, né? Deus me cobra mais sempre, né? Cobra mais e tu quer viver mais dele. Tu acha que tem mais? Isso. Aí eu falei, Deus, eu quero ouvir mais a tua voz, eu quero ser mais avivada, eu quero ser mais usada, então eu vou jejuar. E aí o jejum que eu fiz era comer meio-dia, e aí só podia comer no outro dia café da manhã, né? E pra mim isso já era uma luta, tá?
uma luta. Ficar sem o café da tarde, sem a janta, para mim era uma luta. E aí eu lembro que uma semana depois, Deus foi maravilhoso. Algo que eu vinha orando há mais de um ano, Deus fez uma pessoa me ligar e falar aquilo que eu vinha pedindo há um ano. E eu disse, eu sei que não tem coincidência, que é tudo providência. Deus viu ali o meu eu quero te ouvir e ele realizou o desejo do meu coração. Então, assim, ó, é intimidade, é busca, é presença, é surreal o que a gente vive em Cristo Jesus. A gente tem as batalhas sim, a gente tem os sofrimentos sim. Não é fácil, ele também não prometeu que seria fácil, ele não falou que vai ser fácil, mas é muito bom viver na presença e na dependência desse Deus. Eu queria muito ter trazido uma palavra sobre mães, mas esse é o desejo, era o desejo do Senhor. Compartilhar um pouco esse fogo que ele colocou dentro do meu coração pelo amor, porque eu sei que deve ter pessoas aí que estão precisando ativar a fé. E as minhas filhas, elas vêm vivendo diferente daquilo que a gente era antes, né? Eu creio que o meu maior intuito, tá, pastor, lá atrás, era conduzir elas para o melhor caminho. Era esse o meu maior intuito. A minha preocupação futura, como que, se hoje está difícil, imagina lá na frente. Então, eu não queria elas em barzinho, eu ficava pensando nisso, sabe? A criação. A gente sabe que muitas vezes a gente faz tudo correto e ainda passa por algumas, né? Mas a luta era essa, a luta lá atrás era isso. E eu creio que, independente das lutas que eu tiver, a vitória é certa. A vitória é certa, porque é eu e a minha casa. O tempo que for para chegar lá, é o Senhor é que sabe. A luta que tu passou, que o João passou, que o Ciclano passou, para conseguir, cada um sabe. Mas quando a gente chega na vitória, a gente diz, vale a pena servir esse Deus. Ele prepara, ele prepara, ele faz a gente passar por esse deserto, mas o deserto é só um tempo de aprendizado. A vitória vai ser certa para mim, vai ser certa para ti. E o melhor ele já fez por nós naquela cruz. Então, assim, servir a ele, buscar ele, amar ele. Eu abri mão de muita coisa para servir e servir a minha casa. É isso que eu quero para minha vida. E é isso que é o meu maior prazer, assim. Não, eu respeito aquelas mães, né, que trabalham, que precisam, muitas nem têm escolha, mas eu desejo meu coração é viver para esse Deus maravilhoso que libertou meu marido do cigarro, que libertou meu marido da bebida, que me curou da doença de Crohn, que me deu força nos meus momentos difíceis, e falou comigo, levanta dessa cama, filhinha, eu não te fiz para ser triste, levanta que tu vai vencer. Esse Deus que começou a falar comigo, o meu maior prazer. Já tive tempos lá atrás que achava que isso era besteira. Que pena que eu não achei esse Jesus antes, porque ele é maravilhoso. E ele é maravilhoso não só para mim, ele é maravilhoso para todos aqueles que abrem a porta, porque ele tá ali, ó, toque, toque, toque. É só abrir. E ele vai entrar e vai fazer morada e vai limpar e vai transformar. É isso. 2 horas, pastor, não tô nem olhando o horário. Meu Deus! Vou ver aqui. Então é isso, Diana. Olha só, pessoal, vou falar um pouco da biografia da Diana e sua família, na qual que a gente congregou na mesma igreja, fizemos a obra junto, nos conhecemos ali. Ali nós tivemos contato grande com a Diana e com o Flávio, suas filhas também são uma bênção, uma família que Deus colocou para a gente conhecer, né? E hoje eu me sinto muito lisonjeado, muito agradecido pela sua mensagem, seu testemunho, assim, nossa, vai ser muito edificante. Já tem sido edificante aqui, imagina depois que postar também no Instagram, e todos que estiverem nessa live também puderem estar compartilhando, gente, compartilhando, marcar pessoas, para que as pessoas possam ser alcançadas por um testemunho tão maravilhoso como esse, e tão importante,
Se você não tem coragem de falar desse evangelho muitas das vezes, acha que não tem capacidade e tudo, tá aí uma ferramenta. Compartilhe essa live, fale do amor de Cristo através das lives também, das lives que nós temos feito aqui através dessa página, usando a página pessoal agora. Mas tem a página lá, Jornada do Evangelho, que eu estou esperando o Instagram liberar. Quando o Instagram liberar, aquela página vai ficar exclusivamente para essa situação abençoada, né? E eu agradeço a Deus pela sua vida, Diana, pela vida das suas filhas também, pela vida do Flávio, homem de Deus, gosto muito dele, amo ele, sabe? É um amigão. Glória a Deus pela sua vida, sua família. E, pessoal, agradeço. Pastor, deixa eu só fazer uma colocaçãozinha ali que tu falou, né? Que acha que não é capaz de levar o evangelho. Todos nós somos. Sim, todos nós somos melhores. Eu vou te dizer, eu falo tão errado, eu tenho tanta coisa para aprender. E eu vejo pessoas com um nível superior lá em cima dizendo, meu Deus, Deus te usou. Então assim, ó, Deus usa quem Ele quiser, do jeitinho que é para falar. Se Deus colocar no teu coração, vai, deixa ser usada, não importa. Não importa se é alguém que tem um nível a mais que tu, não tem. Para Deus somos todos iguais. Ele toca, Ele faz na simplicidade. Então assim, ó, é isso. Deus falou, vai. Às vezes o teu abraço é o amor. Ô, pastor, tem uma cunhada tua aqui, ó. Ela falou, cunhada, essa mensagem foi para mim hoje. Glória a Deus. É cunhada, né? Isso, cunhada. Tá ela e meu irmão assistindo lá no Rio Grande do Sul. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava orando e pedindo para o Senhor que eu realmente entregasse aquilo que a pessoa que está lá do outro lado precisa ouvir. Glória a Deus, tá? Que Deus te abençoe grandemente. Então, uma alegria ter você aqui conosco, Diana, sabe? Uma alegria mesmo, sabe? Imensa mesmo de ouvir o seu testemunho. E te digo assim, ó, ainda bem que o Flávio não me conheceu antes, né? Que se ele me conhecesse, ele olha assim, esse negão pulando aí, meu Deus, é louco esse cara. Mas assim, ó, foi degrauzinho, sabe? Eu lembro que quando ele falou que... Né? Ó, tinha 3 barulhentinhos, né? Hoje a gente vive um negócio tão avivado que nós somos os barulhentos, né? Eu digo, a mulher dele, glória a Deus, aleluia, fogo, eu digo, ainda bem, é um processo, né? Ainda bem que a gente chegou devagarzinho. Isso. Então tá bom. Eu dizia sempre isso pra ele, é o amor de Deus que as pessoas têm. Ó, beijo cheio de carinho para Cris, para as meninas. Um abraço com muito respeito para ti, pastor. Obrigada pela oportunidade, tá? Com certeza. Assim, e fosse resposta de oração para mim também, né? Porque no momento que eu estava querendo dar uma fraquejadinha, o Senhor me levantou com o teu chamado. Muito obrigada. Deus te abençoe grandemente. Que esse projeto cresça muito, cada dia mais. Amém. Tá bom? Amém. Eu tenho assistido teus vídeos na internet, hein? Teus vídeos eu tô acompanhando, né? Tô acompanhando nas redes sociais, tu sabe, né? Eu preciso, na verdade, ser mais ousada. Eu só vou quando Deus fica ali. Vai, entrega essa palavra. Daí eu... Tá, então vou. Mas eu preciso. Eu tenho que ter umas aulinhas ainda. Quem sabe a gente se reúne aí, tá? Isso aí, olha aí. Top. Olha só, pessoal. Essa semana aí, para quem chegou agora por último, estou sorteando essa Bíblia aqui, ó, das mulheres, glitterosa, estilosa. Você vai conhecer a palavra de Deus, né? Na Bíblia aqui e também receber na sua residência aí, ó. Uma Bíblia abençoada das mulheres aí, ó, toda estilosa aí, ó, bonita. Vai combinar com a sua roupa. Isso, comente com o foguinho para estar concorrendo, né? No Dia das Mães estarei sorteando essa Bíblia e uma pulseira abençoada que chegará na sua residência sem custo adicional nenhuma, né? Quero agradecer pela permanência por cada participante dessa live aqui. Que Deus abençoe a vida de cada mulher, de cada homem que estiver participando dessa live. Que essas mulheres que estão participando da nossa live aí, Jornada do Evangelho Vivo, sirvam de lição também para nós homens. Para nós entendermos
o chamado de Deus na nossa vida e aplicar a fé que elas têm colocado aqui nas nossas vidas pessoais também, né? E assim também nós temos o ouvido aberto para essas mulheres, sabe? Que são mulheres cheias do Espírito Santo, cheias de Deus. Agradeço a Deus, Diana. Obrigado, beijão no coração para você, Deus abençoe. para Flavinha, para Yasmin. Deus abençoe todos vocês, as meninas lindas, lindas elas. Abençoe. Querido, amém. Obrigada, é todo o meu coração. Então tá. Quiser fazer já o encerramento, da oração do encerramento, tá contigo já. Eu ore. Então, vamos lá. Eu realmente estou muito agradecida, tá? Obrigada a cada um que ficou até o final. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que vocês possam viver esse amor que a gente falou no dia de hoje, com toda a intensidade, com todo avivamento. Que vocês possam realmente sentir a presença de Deus na casa de vocês. Que vocês tenham voz ativa para repreender essa voz também, que às vezes vem aqui para nos acusar, para nos derrotar, que é a voz do nosso inimigo, do nosso adversário, e que o Senhor possa capacitar cada dia mais, cada um de vocês, da forma que vocês têm que ser usados. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, eu te agradeço por esse momento, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu amo falar daquilo que o Senhor fez na minha vida, mas eu amo muito, muito, muito sentir a tua presença, Deus, e eu te peço, Pai, que o Senhor possa ir a cada um daquele que está ouvindo e que ainda vai ouvir também no gravado, que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, e assim como o Senhor transformou a minha vida, a vida do pastor Ângelo, que o Senhor possa transformar a vida de cada um que estiver com coração aberto para te receber. Eu te agradeço, Deus, de todo o meu coração. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e o seu amor dura para sempre e o nosso desejo é viver na tua presença. E eu creio que cada um que aqui estiver, cada um que aqui chegar, quando estiver gravado, vai sentir um pouquinho desse amor que a gente quis passar. Porque nem uma folhinha cai de uma árvore sem a permissão do Senhor. O Senhor permitiu cada palavra que saiu da minha boca. É porque essas pessoas precisam ouvir. E eu agradeço. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, meu Deus Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, pela intimidade que o Senhor coloca no nosso coração. Muito obrigada. Em nome de Jesus, nós entregamos essa live com muito amor, com muito carinho, desejando uma abençoada noite para cada um de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, então, pessoal. Obrigado, Diana. Deus abençoe vocês poderosamente. Tá bom? Amém. Beijo no coração de todos aí.